Então, nossa aula, né, ainda do Sermão do Monte, nós vamos falar Mateus 7:1, que também está em Lucas 6, 37 e 38, e Lucas 6, 41 e 42, né? Não julgueis. Então, vamos lá. Não julgueis para não ser de julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, né? E aí continua esse versículo. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. No livro O Sermão do Monte, da Federação Espírita Brasileira, Rodolfo Caligares nos ensina que as palavras desses versículos constituem a confirmação da lei de causa e efeito, segundo os espiritualistas. Ou como os hindus denominam, a lei do karma. Cada alma colhe os resultados da própria semeadura, ou em outros termos, sofre a reação da sua própria ação, né? Não é prêmio, nem castigo, apenas o resultado de uma lei natural que age sobre o sentido de fazer com que nós, né, venhamos a aprender a regra de ouro. Qual é a regra de ouro, gente? Fazer ao próximo o que desejamos que nos façam. Se nós fizermos isso, está tudo resolvido no planeta Terra, né? E aí, o Rodolfo Caligares, né, ele vai trazendo vários exemplos. Por exemplo, eu vou trazer aqui pra gente, né? Atos de violência, de crueldade, de homicídio podem causar lacerações no nosso envoltório fluídico. E pelo choque do retorno, vai repercutir nos próximos renascimentos, né? Porque vamos nascer com algumas áreas do nosso corpo doentes. Nós vamos trazer um corpo adoecido por essas coisas que nós fizemos em outras vidas, porque ela lacera o nosso envoltório fluídico. Aí ele também fala, ele dá o exemplo da embriaguez, da luxúria, da devassidão, dos vícios de uma maneira geral, que compromete não só o corpo em outras vidas, mas também nessa mesma, né? A gente acaba se tornando doente, desequilibrado, né? E para que a gente aprenda a não mais abusar dessas forças vitais. Por isso acontece. Então, ele conclui que as expiações são um incentivo para que um homem desenvolva as virtudes cristãs. E aí ele fala que o simples arrependimento, mesmo sincero e profundo, não é suficiente para nos livrar da repercussão dos maus atos. O arrependimento não é o suficiente, né? São fatores importantes para nos reformar, para reformar o nosso caráter, né? Mas a seguir, depois do arrependimento, nós vamos precisar reparar com o devotamento, por exemplo, um bem que a gente vai fazer àquele que nós prejudicamos, se nós tivermos essa oportunidade, né, na própria vida, ou se ele já está do outra vida, precisa juntar todo mundo numa encarnação para que consiga, às vezes não é tão simples e tão fácil, né? Mas ele disse que a gente pode, né, passar uma vida com um familiar, com alguém que a gente tem que se devotar, tem que fazer de tudo por aquela pessoa que a gente prejudicou, ou se a gente não tiver essa oportunidade, a vivência altruísta, com a prática da solidariedade humana, com o sacrifício do eu em bem dos semelhantes. Divaldo conta uma história lindíssima, né, sobre uma pessoa que tinha feito vários abortos, e essa pessoa, né, quando ela se arrepende, ela começa a trabalhar com várias moças jovens, ela faz acho que uma ONG, né, e começa a ajudar e auxiliar as moças jovens para que elas não abortem. Olha que lindo, né? Então, nós, depois do arrependimento, se nós não podemos mais voltar atrás e fazer algo por aquele que a gente prejudicou, a gente pode fazer, né, em relação a várias outras pessoas, né? Eu confesso a vocês que só entendi exatamente esse ensinamento, né, quando Rodolfo Caligares, do Rodolfo Caligares, quando eu li o Paulo Alves Godoy no livro Aquele Quarto Sermões, né? A princípio, nós lembramos de Jesus afirmando que a mulher pecadora, ela foi perdoada porque muito amou e não porque muito sofreu. Tá lá em Lucas 7:47, né? Por isso te digo,
Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque muito amor. Mas Maria Madalena nos conta o livro Boa Nova, né? Humberto de Campos, que terminou os seus dias amando, servindo, falando de Jesus aos leprosos, onde também, nesse momento, ela adquire a lepra e morre nos braços de Maria, mãe de Jesus, e com João. E quem está esperando ela lá quando ela sai do corpo dela? O próprio Mestre, né? João Batista, como antecessor de Jesus, ele teve uma vida simples. E lembra, ele comia gafanhoto, comia mel e frutas silvestres, né? E usava lá um pano no corpo, né? Ele viveu uma vida simples e passou o tempo todo batizando, profetizando a vinda do Messias, né? Jesus, o seu primo, ele foi um antecessor, né? Mas como ele faleceu? Decapitado, reparando a decisão equivocada, como Elias, numa vida anterior, que ele usou de violência, quando ele ordenou a decapitação de numerosos sacerdotes de Baal. E ele afirma que a justiça divina também agiu sobre resgates coletivos, né? E esses resgates coletivos, ele dá exemplo no livro, né, que nós deparamos com as páginas da história sobre a antiga Judeia, o povo eleito, que se julgava superior e foram escravizados por outros povos. Nós vimos na história, né, os egípcios, os babilônios, os romanos, né? O que aconteceu com o povo eleito? Seus filhos foram dispersos, mortos, torturados e submetidos a todos os vexames. A velha e orgulhosa Jerusalém, que matou os sábios, os escribas, os profetas que lhe eram enviados, onde foi ali o palco de um dos mais incríveis julgamentos da história. Eles assistiram impassíveis à condenação de Jesus. Tiveram suas casas assoladas, seus filhos massacrados e o seu monumento sagrado, o Templo de Salomão, destruído pelos exércitos romanos. E, gente, nós, espíritas, melhor do que ninguém, sabemos das consequências funestas de juízos apressados, né? De atos maldosos. A lei da reencarnação é inexorável. A gente sabe disso, né? Por isso, vamos continuar o nosso estudo aqui, voltando a Eliseu Rigonati, né? No livro Evangelho dos Humildes, ele interpreta que Jesus condena, a mesmo versículo que nós estamos falando, né, que a gente está estudando, não julgueis para não ser julgados, vocês veem que o Rodolfo Caligares fala no sentido, né, da lei da causa e efeito, certo? Mas o Eliseu Rigonati, ele já entende de uma outra maneira, uma outra interpretação. Ele diz que Jesus está falando sobre a maledicência. Então ele diz assim, abre aspas, onde, esmiuçando a vida alheia, apresentamos aos olhos dos outros erros, revelando sempre o mal e comentando as ações do próximo. Então, muitas vezes nós fazemos isso, né? Porque quando a gente está num grupo, a gente fala mal daquela pessoa que não está presente, né? E comenta só o mal e não o que é certo. E ainda mostra para os olhos dos outros o que aquela pessoa fez mais isso, mais aquilo, aí o outro também lembra de mais alguma coisa. Pronto, já isso é maledicência, né? E Jesus está chamando a atenção nesse versículo, segundo, né, a interpretação do Eliseu Rigonati, desta forma, dizendo Jesus que cada um será medido com a mesma medida, né, de que tiver usado, é como se ele estivesse dizendo, olha o que o Eliseu Rigonati fala, abre aspas, uma vez que te comprases em descobrir o mal cometido pelo teu irmão e depois discuti-lo e anunciá-lo, é porque em teu coração também existe maldade. E a maldade que ainda trazes dentro de ti, terás que prestar contas ao Pai. Pois é, à medida que a gente evolui, né, a piedade, a indulgência, elas são virtudes. E essas virtudes, elas vão sendo lapidadas com as experiências que a gente vai vivendo. E aí, mesmo que a gente já tenha até condição de julgar, nós não vamos julgar. Por quê? Por amor e por respeito. A própria evolução impede que a gente fale mal, né? E Jesus, mestre de amor,
diante da mulher adúltera, o que ele disse? Aquele entre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a apedrejar. Então, para você julgar, você tem que não ter erros, né? Nem escribas, nem fariseus, nem jovens, nem velhos tiveram a coragem de atirar a pedra. E aí Jesus disse o quê? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então disse Jesus, ele que até poderia, né, julgar, nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Então, a maledicência, a gente sabe que ela produz um magnetismo corrosivo que absorve as ondas do cérebro e entorpece os nossos centros de força. E mais, nós entramos numa sintonia de ondas mentais procedentes, gente, de muitos mundos paralelos que estão se interfundindo com o nosso. Nós, espíritas, sabemos disso, né? Quando a gente está falando mal, todo mundo comentando coisas negativas, a gente não tem nenhuma ação positiva no corpo da gente, nem físico, nem espiritual. A gente sabe disso. E a gente acaba entrando, né, na zona de vibração desses mundos paralelos. Pois é bom que tenhamos consciência disso, né? E nos comuniquemos com cuidado para que a nossa invigilância, mesmo achando graça, rindo, né, do erro do outro, não nos transforme em joguetes em mãos espirituais, daqueles que, assim como a gente, ainda não vislumbram o amor de Jesus na sua plenitude. Eles também e nós também. Então, nos ligamos com entidades conforme o nosso campo mental. Espírito evoluído não vai se ligar a quem está falando mal um do outro, né? Todos nós, nesse século, já fomos alcançados pela luz do Mestre. E já é tempo, gente, da gente sair da sombra de nós mesmos e procurarmos abeirarmos os planos da vida mais alta. Então, vamos trabalhar, vamos servir, exercitando muitas vezes o amor, mas aquele amor em silêncio, sem a gente se escandalizar, né? Permitindo que aqueles julgamentos temporários que a gente faça distorça o objetivo maior de cada um de nós, né? O progresso espiritual. Esse é o nosso objetivo. Nós somos juízes o tempo todo. A gente julga, a gente condena e a gente acaba se afastando e perdendo o quê? Oportunidades preciosíssimas, né? Se puderem ler o Hamed no livro Um Modo de Entender, ele fala no capítulo do aspecto mutante dos julgamentos. Aliás, eu tenho uma palestra aí gravada sobre o aspecto mutante dos julgamentos, tá? Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver, tá? O que julgamos ser evidente, diz lá o Hamed, e incontestável, na maioria das vezes, não expressa a realidade. Tem um exemplo muito engraçadinho, mas pra gente entender, né? A história da mulher que ela queria... era aniversário de casamento, eu acho que era assim. E ela queria fazer um colchão novo, porque o marido estava reclamando que o colchão estava muito velho, estava doendo as costas e tal. E aí ela sabia que era aniversário de casamento, ela queria fazer um colchão novo. Então ela esperou o marido sair, né, de manhã cedinho, e combinou com o moço que ia fazer as medidas, né? Ele estava no carro, quando ele viu que ele saiu, ela chamou o moço e a vizinha estava lá olhando. O que a vizinha pensou? Que ela estava traindo, né? E aí ela fala pro marido dela, o marido dela conta para ele, uma confusão danada, mas para você ver, né? São julgamentos, né? Que a gente às vezes acha que é claro que é isso, é evidente, e a maioria das vezes não expressa a realidade, né? O outro julgamento que o Hamed fala, que a gente às vezes julga que aquilo é verdade, e na maioria das vezes é imaginação, devaneio. Então a esposa sentiu um perfume diferente quando o marido chegou do trabalho. Aí o que ela imaginou? Ele está me traindo, né? E na verdade ele tinha ido cortar o cabelo e aquele perfume era da loção de barbear, né? Do barbeiro. Tá vendo? A gente acha que é verdade. Não, eu tô sentindo o cheiro, que esse cheiro não... E era, né?
um devaneio, uma imaginação. Percebe? O Hamed, ele não dá esses exemplos, mas ele fala sobre as diversas situações de julgamentos que nós, muitas vezes, criamos situações dificílimas pelo nosso julgar, né? Aí ele fala um que eu acho interessantíssimo, né? Que nós julgamos ser errado agora, na maioria das vezes será inteiramente revalidado amanhã, né? Então a gente tem várias na história da humanidade, né? Era ok ter escravos, era ok duelos, né? E hoje é proibido. A mulher, até eu recebi também um TikTok, sei lá o que, da mulher da atualidade conversando com a mulher do passado. E aí ela estava falando que ela não tinha casado ainda, tinha 23 anos. E a moça falou, nossa, que absurdo, você não vai conseguir mais casar, você já tá muito velha. Quantos anos você casou? Com 13. E, ai, tive filho logo. Eu tenho 12 filhos. E a outra que trabalhava e ganhava metade do salário dos homens, mas já podia trabalhar. Aí também ela conversa com a outra que trabalhava numa fábrica, né, que não tinha quase horário de descanso, não tinha proteção, não tinha nada. E assim vem mostrando, né, o que era normal no passado, hoje não é mais. Né? Então o Hamed nos fala que a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, porque às vezes o que é hoje, né, correto, amanhã não vai ser, né? Então, enfim, né? A rigor, nenhum de nós tem mesmo meio de avaliar e julgar nada, achando que essa ou aquela coisa é uma verdade definitiva. Vamos fazer uma reflexão no comportamento humano? Gente, vamos usar o bom senso, a imparcialidade, lembrando que todos nós estamos fazendo uma viagem de aprimoramento e a imperfeição faz parte do nosso processo evolutivo, né? Se a gente lembrar de Paulo de Tarso na estrada de Damasco, ele é alcançado por uma luz, a luz do mestre, né? E o cega fisicamente por um curto período, mas abre os olhos do coração, iluminando as sombras internas, criando em Paulo novas escolhas no caminho evolutivo. O que Paulo faz? Ele se recolhe, ele busca aprender o evangelho, permite que aquela luz o alcance, né? Que aquela luz que o alcançou possa ser derramada pelos novos passos que adiante se apresentarão. É assim que a gente tem que fazer, né? E Jesus, com o seu amor delicado, ele não olha para o que Paulo fez, mas o que Paulo ainda poderia fazer. E às vezes, gente, né? Nós temos assim Saulos na casa da gente e que um dia serão Paulos. O que a gente precisa é desprezar o que nós estamos vendo e considerar o que nós não vemos, na possibilidade de. Talvez a gente jamais confiaria em alguém com a história pregressa de Paulo, que o Paulo tinha, né? Talvez nós não depositaríamos nas mãos de Paulo a disseminação do evangelho aos gentios. Pois é, Paulo mergulhou primeiro dentro de si para tirar a trave dos olhos e então poder ver claramente e conseguir derramar a luz que o mestre derramou sobre ele, disponibilizando para as outras pessoas, ajudando a tirar o cisco dos olhos dos outros. Por isso, esse versículo que nós estamos estudando, ele continua, Mateus 7, 3, 5, né? E Jesus convida a análise. Ele fala assim, por quê? É o versículo subsequente desse que nós estamos estudando. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Continua. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? E aí Jesus fala, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Argueiro, gente, é um cisco, uma partícula bem pequenininha, né? E a trave é um tronco de madeira grosso, né? Hipócritas, não vamos ficar ofendidos, tá? Naquela época, hipócrita era a pessoa que iria no teatro fazer o papel da outra porque aquela estava doente, não podia. E ela usava uma máscara, né? E na verdade, nós estamos muitas vezes vestindo máscaras e fazendo o papel de outros que nós não somos, né?
todos somos seres incompletos, provisórios, em plena jornada evolutiva, muito longe, gente, ainda do destino final. Então, aprendemos hoje sobre o julgamento e entendemos que para prestar o auxílio eficaz, só poderemos com as forças que nós possuímos. Essas forças que dependem do nosso grau de progresso, que realizamos em benefício da nossa própria evolução, né? Onde nós teremos que usar os degraus na escala evolutiva. Não tem elevador, né? A gente vai ter que ir degrau por degrau, patamar por patamar. E isso vai requerer, né? Vai exigir da gente muito suor, perseverança, sacrifício, coragem e paciência. Sim, a paciência, diz Emmanuel, vive na base de todas as boas obras. Se Paulo não tivesse paciência, a gente não estava falando sobre Jesus hoje, né? Então, não podemos dar o que nós não possuímos. Então, eu quero deixar a frase de Helena Viana para terminar a nossa reflexão de hoje. Nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado.